Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com muita gente. Essa busca por bênção, sabe? Por respostas de Deus, por milagres. Acho que todo mundo quer isso, né? Com certeza, é um desejo muito humano. Só que a nossa fonte hoje, que é um trecho de áudio bem interessante do pastor Vidal Soares, ela joga uma luz numa conexão que nem sempre é, digamos, confortável. Que seria a ligação entre receber essas bênçãos e a obediência, né? Exatamente. Ele parte desse desejo que você falou que é quase universal. O pastor até menciona no áudio algo como todos nós queremos as promessas de Deus. Queremos bênçãos, respostas, milagres. Ele reconhece isso. Sim, ele estabelece esse ponto de partida comum. Mas aí vem o porém, né? A condição. O que o áudio chama de a verdade que poucos querem ouvir. A ideia de que, tipo, não é automático. Que existe um pré-requisito. Isso. E, para dar peso, ele vai buscar lá em Deuteronômio 28. Cita algo tipo, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, então, aí sim, virão sobre ti todas estas bênçãos. A condição está bem explícita aí. Condição. Ouvir atentamente. Pois é. E é aqui que a gente entra para analisar por que, nessa visão que ele apresenta, a obediência é tão central, a ponto de ser uma condição mesmo. Ok, vamos desempacotar esse um pouco. O que é fascinante aqui, e o áudio deixa isso muito, muito claro, é a sequência. Ele diz primeiro a obediência, depois o cumprimento. Primeiro obedece, depois recebe. Exato. Não parece ser uma ordem, assim, aleatória, né? Isso define uma dinâmica bem específica na relação entre Deus e a pessoa, pelo menos como está sendo interpretado ali. Sugere que a nossa ação, essa coisa de ouvir com atenção e aí obedecer, isso vem antes. É o que talvez destrave a bênção. E parece que hoje em dia essa ideia de condição pode gerar um certo ruído, não acha? Muita gente talvez prefira pensar num favor divino totalmente sem si. Ah, sem dúvida. Acho que tem vários fatores aí. Primeiro, isso que você falou, a condicionalidade. A noção de que Deus opera com si, então, pode parecer para alguns que diminui a ideia de um amor, de uma graça que é absoluta, entende? Tipo, mas Deus não me abençoa de qualquer jeito? Fica essa pergunta. Exatamente. E a perspectiva da fonte, que está baseada ali em Deuteronômio 28, ela apresenta um quadro diferente, onde as ações têm consequências diretas. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Pelo que me lembro desse capítulo. Isso. O capítulo lista as bênçãos da obediência, mas também as maldições da desobediência. Então, reforça essa ideia de causa e efeito, de responsabilidade. Faz sentido. Apresenta um universo onde nossas escolhas têm peso, né? Tem peso e ecoam na relação com Deus. E tem outra coisa, a gente vive numa cultura que busca muito a gratificação instantânea, né? Verdade. Tudo pra ontem. Então, a ideia de ter que primeiro obedecer, primeiro alinhar o comportamento para depois escolher o resultado, isso vai meio contra a corrente do imediatismo. Exige paciência, exige confiança no processo. E exige a própria obediência, que muitas vezes significa mudar algo, se esforçar, talvez até abrir mão de alguma coisa que a gente quer agora. Exato. E a própria palavra obediência, né? Para alguns pode soar meio pesado. Pode ter uma carga negativa, sim, como submissão cega, perda de autonomia. Pode trazer imagens de autoritarismo, ou de uma relação baseada no medo e não na confiança, no amor. Por isso é importante ver como essa obediência é entendida no contexto que o pastor Vidal traz. Não parece ser só um seguir regras externo, sabe? Entendi. Mas o ponto é que a exigência em si já pode ser um atrito inicial. Com certeza. E o pastor Vidal Soares, ele não foge disso. Ele coloca a questão de forma bem direta, quase uma encruzilhada para o ouvinte. Né? Algo como, você quer a bênção sem a obediência ou você está disposto a obedecer antes de receber? É uma pergunta forte. Muito. E não é retórica, né? Ela força a gente a olhar para dentro, para nossa própria postura. Com certeza. Ela tira o foco do objeto, que é a bênção, e joga para o sujeito, para a disposição da pessoa que está buscando. O que essa escolha revela sobre a gente? E aí, o que revela? Bom,
Seguindo a lógica da fonte, né? Buscar a bênção sem querer obedecer seria talvez querer o fim sem passar pelos meios. Querer o resultado sem o processo. Indicaria talvez um foco mais no benefício para mim mesma do que na relação com Deus. Pode ser, meio como querer a colheita, mas sem o trabalho de plantar e cuidar, né? Uma visão talvez um pouco utilitarista da fé, onde Deus é tipo um provedor de soluções, mas sem um engajamento maior na relação. Olha, dentro da perspectiva que ele apresenta, essa leitura é bem plausível, sim. Por outro lado, a disposição para obedecer antes de receber, isso sinalizaria outra coisa. O que, por exemplo? Indicaria, talvez, uma postura de confiança mais fundamental na orientação divina, mesmo que essa orientação não traga um benefício óbvio ou imediato. Sugeriria que a pessoa valorize mais estar alinhada com essa voz do Senhor do que o próprio desejo do momento. É uma postura que prioriza a relação, a confiança, a entrega, e não só o resultado final. Essa ideia de entrega, de uma disposição que vai além do cálculo de custo-benefício, isso nos leva para o que eu acho que é o ponto central da mensagem ali no trecho do pastor. É aqui que fica realmente interessante. Conta aí. Ele diz algo tipo, porque a chave do milagre não está apenas no pedido, ou seja, não é só pedir, mas no coração que se rende à voz de Deus. Isso parece uma virada, né? É uma virada crucial. O foco sai da ação externa, seja o pedir, seja até obedecer mecanicamente, e vai para a qualidade interna, para a atitude do coração. O que seria esse coração que se rende? Então, se a gente conectar isso com todo o quadro que a fonte está pintando, essa rendição, essa entrega, parece ser a raiz, entende? A essência da obediência que realmente importa para ele. Ah, então não é uma obediência forçada. Ou tipo, seguir regra por medo de castigo ou só para ganhar a recompensa. Render-se soa mais voluntário, mais profundo. Exatamente. Um coração que se rende, isso traz imagens de entrega voluntária, de confiança, de reconhecer uma sabedoria ou uma autoridade que é maior. Não é a obediência do soldado que cumpre ordem sem pensar, sabe? Sei. Talvez seja mais como a do aprendiz que confia no mestre, ou de alguém que por amor, por convicção profunda, alinha a própria vontade com a de outro. Essa rendição interna seria então o motor da verdadeira obediência que ele está descrevendo como necessária. É o que diferencia obedecer só por fora para cumprir tabela, digamos assim? Isso. Da obediência, que é uma expressão de um alinhamento que vem de dentro. E como isso vira a chave do milagre? Porque o coração rendido é a chave e não, sei lá, o pedido super insistente ou a obediência rigorosa por si só. Olha, pensando na lógica teológica que ele está apresentando ali, a bênção, o milagre, não seria só uma resposta a uma ação correta. Seria uma resposta à condição interior que possibilita essa ação correta de forma genuína. Faz sentido. O coração rendido é como se fosse o terreno fértil, sabe? Onde a instrução de Deus pode realmente criar raiz e dar fruto como obediência autêntica. Sem essa rendição, a obediência poderia ser só superficial ou temporária. Ou até uma tentativa de barganha com Deus, tipo, eu faço isso para você me dar aquilo. Exato. Uma tentativa de manipular, a fonte sugere que Deus, nesse contexto, estaria mais interessado na transformação do coração do que só na execução da tarefa. A chave, então, não está só no que a gente faz por fora, mas no porquê a gente faz, na atitude interna que move a gente. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. Não é só sobre fazer o certo, mas sobre ser de um jeito por dentro. Pois é. A obediência virá quase que uma consequência natural dessa condição interna, e não um esforço pesado para conseguir alguma coisa. Exatamente. A obediência que nasce de um coração assim, rendido, entregue, não é vista como um fardo. É uma expressão natural desse alinhamento, dessa confiança. É como se a pessoa quisesse obedecer porque confia na fonte da instrução, porque o coração dela está em sintonia ali. Isso. E é essa obediência que nasce dessa rendição que a fonte está apontando como o caminho conectado com as bênçãos lá de Deuteronômio 28. A ênfase cai na qualidade da relação
e na disposição interna, muito mais do que só na formalidade do pedido ou na ação externa isolada. Entendi. Então, tentando recapitular a mensagem principal que o pastor Vidal Soares parece querer passar ali naquele trecho, qual seria o grande insight, se a gente fosse destilar a ideia principal? Acho que o ponto nevrálgico é, segundo a perspectiva dele, né, o acesso às bênçãos de Deus não é uma via de mão única que depende só do nosso desejo. Não é só querer. Não, existe uma dinâmica de relação ali, onde a escuta atenta e obediência genuína, aquela que brota de um coração rendido, são apresentadas como condições essenciais. Não é uma troca comercial, sabe? É um alinhamento profundo. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que, por essa visão, a chave para experimentar o favor divino não está tanto em, aperfeiçoar a técnica de como pedir, mas em cultivar uma disposição interna de confiança, de entrega. E a obediência vem como consequência disso. Exato. A obediência vira uma consequência natural. E a bênção, nesse cenário, não é tanto um prêmio por bom comportamento, mas o resultado de uma relação que está alinhada, que está confiante com Deus. Perfeito. A análise da fonte leva a gente por esse caminho, né? Começa com o desejo universal por bênçãos. Que todo mundo tem. Isso. Aí passa pela condição da obediência, que pode ser meio impopular, como a gente viu. A tal verdade que poucos querem ouvir. Até chegar no núcleo da questão, que é o estado do coração. A verdadeira chave do milagre, segundo o pastor Vidal Soares, está nessa transformação interna, nessa rendição voluntária à voz de Deus. Uma perspectiva que valoriza muito a intenção, a atitude, a qualidade da relação. Acima da mera ação externa ou do pedido falado. A obediência importa, sim, mas é a obediência que nasce desse lugar de entrega que, segundo ele, faz a diferença. Muito interessante essa exploração toda. Dessa dinâmica entre obedecer, o coração, a bênção. E para deixar uma sementinha de reflexão para o pessoal que está acompanhando a gente, baseado só no que a gente discutiu aqui a partir da fonte do pastor Vidal Soares... Manda aí. Considerando essa ênfase forte na obediência como um caminho que vem antes da bênção, que outros propósitos ou significados essa dinâmica, essa coisa do obedecer primeiro para depois ver o resultado, poderia ter dentro dessa lógica que ele apresentou? Além de ser a condição para receber a bênção, será que tem outros valores, outros aprendizados nesse processo de obedecer antes de ver? Fica aí a pergunta.